Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo da Universidade Federal de Pernambuco e essa aula é referente à seção 7.2 tá, do nosso livro de servomecanismos, né, que é o OGATA, e vamos comentar nessa sessão sobre alguns pontos interessantes. Esse tópico aí é referente ao diagrama de Bode, então vamos ver tópicos específicos. Aqui na nossa aula a gente passou meio que um pouco mais rápido, né? E o que é que a gente vai ver, né? Primeiro, vamos fazer o diagrama de Bode, né, no momento em que a gente tem várias digamos assim, composições de funções de primeira e segunda ordem. Tá? Então, como é que a gente faz esse diagrama de Bode? Vamos ver também o conceito de fase mínima, né, aos olhos, né, de técnicas no domínio da frequência, ou seja, o que é que significa um sistema de fase mínima quando a gente olha para o diagrama de Bode desse tipo de sistema. E por último, vamos aprender a identificar, né, como encontrar constante de erro, né, pelo diagrama de Bode. Tá? Então, vamos embora. Bom, então eu vou começar essa parte de traçar o diagrama da função transferência, né, apresentando uma regra geral que vai valer para qualquer função transferência. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, tá, você, claro, vai ter que estar com sua função de transferência completamente fatorada. Tá? Que é isso. Sistemas que você puder estar fatorando, né, os polos, né, reais, você fatora. Né? Quando você tiver polos complexos conjugados, você deixa eles juntos e forma um polinômio de segundo grau. Tá? Então, vamos pegar aqui esse exemplo aqui, um sistema aqui, né, que é 2, 3, é um sistema de quarta ordem aqui, tá? Só que ele está fatorado, né, então tem um polinômio de grau 2 em cima, um polinômio de grau 2 embaixo, e mais dois polinômios aqui de grau 1, tá? Uma vez que você tem os polinômios todos fatorados, tá? Então você executando esses três passos que eu vou dizer aqui, você vai conseguir fazer o diagrama de Bode, tá? De qualquer função transferente. Tá? Então a primeira coisa é colocar cada um desses polinômios, tá? Na forma padrão. Tá? Então se você lembrar lá, a gente tinha um sistema de primeira ordem padrão, né? Um sistema de segunda ordem padrão. Né? E normalmente o padrão significa que se você faz o S igual a zero, o resultado vai para 1. Tá? Então, no geral, você vai pegar o termo independente e colocar ele em evidência. Tá? Então, bota todos os termos em evidência. Quando você faz isso também, você vai descobrir a constante final que vai ficar é o que nós vamos chamar de constante de erro. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Tá? Coloca o sistema todo na forma padrão. Tá? A segunda coisa que você vai fazer é fazer o diagrama, né, da magnitude em dB e da fase dos sistemas na forma padrão. Você vai fazer para cada sistema de forma isolada. Faz a curvinha da magnitude, faz a curvinha embaixo da fase. Né? E no final, a última parte, você vai simplesmente pegar todas essas curvinhas que você fez de forma isolada e vai sobrepor todas elas. Se você fizer esses três passos, é garantia de sucesso. Tá? Então, vamos pegar como exemplo esse sisteminha aqui e vamos aplicar esses três passos nesse sisteminha daqui. Okay? Vamos ver o que acontece. Então vamos lá. A primeira etapa é botar todo mundo aqui na forma padrão. Então vou colocar esse 10 aqui em evidência. Fico com isso aqui. Né? Esse 0,1 tenho que colocar ele em evidência. Né? Então vai ficar um 0,1 aqui. Fica aqui S dividido por 0,1 mais 1. E esse 100 aqui eu vou colocar em evidência. Tá? Vou ficar com isso aqui. No final, multiplicando todo mundo aqui, ó, o 0,1 vezes o 100 dá 10, 10 cortar com 10 dá 1. Tá? Então, para esse caso aqui específico, aconteceu de que a constante de erro foi igual a 1. Tá? Né? E a resposta em frequência, né? Direto da função de transferência.
Então temos isso aqui. Tá? Então para cada termozinho aqui, vamos calcular, tá? O diagrama de Bode. Tá? Claro, poderia ter também ainda da constante, né? Aqui no caso a constante é igual a 1, então em dB vale 0, somar 0, eu subir para 0 não vai influenciar. Né? Vamos seguir aqui. Pois bem, então temos o primeiro, vamos pegar a primeira partezinha aqui, né? Esse numerador. Tá? Vamos pegar esse numerador aqui, né? Então, se você for ver sistemas de segunda ordem, ele vai ser muito regido pela frequência natural, né? Nesse caso aqui a frequência natural é 1. Tá? E aí, ó, quando o ômega ele é menor do que 1, você despreza os termos com ômega, fica só com 1. Né? Então você tem uma curva aqui que vale como se fosse 0 dB. E para ômega muito maior do que 1, né? ou a partir de 1, você vai considerar somente, né, esse termo aqui, considera o termo de maior ordem. Tá? Então os termos de primeira ordem, né, os termos independentes, você despreza. Com isso, você vai ter uma subida aqui, né, em década de 40 dB por década. Tá? Porque você tem segunda ordem aqui. Então, se você for ver, ó, começa no 1 e em uma década tem que subir 40 dB. Né? E aí ele vai subindo com essa taxa aqui, né, sempre. Tá? Então, essa curvinha que ela continua. Já para a fase, tá? Começa em 0 e vai para o 180, passando pelo 90 graus. Tá? Isso aqui nós fizemos em sala de aula, tá? Mas você pode verificar. Simplesmente pega, né, valores de ômega muito menores do que 1, você vai aproximar para 1. Valores de ômega muito maior do que 1, né, você despreza o restante. Né? Então você vai ter que vai ficar simplesmente o j ômega ao quadrado, o j ao quadrado dá menos 1, então dá um ângulo de 180, né? Que pode ser mais ou menos 180. A pergunta é como é que ele chega? Ele vai por 180 ou ele vai por baixo, né? Pelo menos 180. Então, para você tirar essa dúvida, avalia para ômega exatamente igual a 1. Tá? E você vai ver que o ângulo vai dar exatamente 90 graus. Tá? Então, você sabe que ele vai seguindo essa linha aqui. Tá? Lembrando também, tá, pessoal, que essa linha aqui é uma aproximação. Tá? A curva, né, ela é um pouquinho mal comportada. Tá? Ela não é tão bonitinha assim, feita uma reta. Tá? Pois bem, vamos repetir isso. Tá? Fizemos isso para essa parte de cima, vamos fazer para as demais partes. Vamos pegar agora o J ômega. Né? O J ômega é simples. Tá? A fase ela não muda, é menos 90 sempre. Né? E você tem uma reta decaindo, né, a 20 dB por década. Tá? Então essa curvinha aqui, né? Só que quando o ômega chega exatamente no 1, né, você tem que o ganho vai ser, o módulo dela vai estar exatamente em 1. Ou seja, ela está exatamente no 0 dB, quando a frequência ômega é igual a 1. Tá? Então a curva ela vai e passa exatamente por esse ponto. Né? E quando você for fazer o diagrama de Bode final, você vai começar por essa curva aqui, tá? Que é sempre a curva do termo em S. Tá? Então você tem essa curva, essa fase, aqui é bem tranquilo. Vamos para os próximos aqui. Bom, temos o termo aqui que né, uma componente aqui que começa a mudar no 0,1, né? É um polo, tá? E né, quando a frequência chega próximo desse 0,1, ela vai ter um comportamento do sistema de primeira ordem que vai decaindo. Tá? E aqui, como todo sistema de primeira ordem, que a gente já viu isso, né, ele vai, né, do 0 para o 90. Se esse aqui fosse em cima, né, ele ia do 0 para o 90. Como está embaixo, vai do 0 para o menos 90. Tá? E como está embaixo, né, se estivesse em cima, ele ia subindo, né, com uma taxa de 20 dB por década. Aqui, lá embaixo, ele vai decaindo uma taxa de 20 dB por década. Tá? Então é bem simples. Ó, aqui a frequência é 0,1, chega aqui ele cai. Tá?
E o gráfico na fase, né, ele vai do, né, uma década antes ele está no 0, uma década depois do 0,1 ele vai estar no menos 90, no meio ele está ali no menos 45. Tá? Bom, e finalmente, para esse último aqui, né, no sistema aqui na ordem, com frequência natural de 10, né? E aí é muito parecido com o de cima, só que é no sentido oposto, né? Em vez de ser subindo, vai caindo, né? E a fase também. A fase, em vez de ser subindo, vai caindo. Tá? Então, ó, começa no 0, uma década antes, uma década depois vai estar no menos 180. Né? E aqui, ó, quando a frequência for acima de 10, ele vai caindo a 40 dB por década. Tá? Bom, agora, uma vez que a gente traçou, tá? Todos os diagramas de Bode para cada uma dessas curvas, vamos sobrepor todo mundo. Tá? O interessante é que os diagramas de Bode, tá? Certo para componentes que tem o S, né? ele, ele tem esse comportamento, tá? Que ele fica em 0, tá? Então na hora de você sobrepor, você não leva ele em consideração. Né? Até o momento em que você chegar, né, na frequência natural dele, né, que é o, né, se for uma única frequência, né, se tiver uma coisa de primeira ordem, né, é ali onde você tem o polo, o 0, né. Então, ó, esse aqui ele começa, né, enfim, ele não tem começo, né, é aquela primeira curvazinha. Então a gente supõe que a gente tem aquela mesma primeira curvazinha com a queda de menos 20 dB. A primeira pessoa que vai entrar é essa frequência aqui de 0,1 aqui, ó, né. Então ele, a partir do 0,1 ele começa a cair mais 20 dB por década. Então passa a ser 40 dB por década. Só que a partir do 1, esse sistema aqui começa a atuar, começa a subir 40 dB por década. Então você, esse tem uma queda de 20 dB, então esse aqui de cima vai ter uma subida de 20 dB e a coisa estabiliza. Tá? Até chegar nesse termo aqui, que é a frequência de 10, né? A frequência natural de 10 radianos por segundo. E aí nessa frequência volta a cair de novo com menos 40 dB por década. Tá? E para a fase? Para a fase é a mesma coisa, né? Só que lembrando, a gente começa a atuar uma década antes, uma década, né? E termina de atuar uma década depois do ponto central em que a frequência se cruza. Tá? Então, se você começa a sobrepor, né? Lembrando, começa com esse aqui, né? Que tem um ângulo de menos 90, né? Uma fase de menos 90. Né? E aí, quando vai chegando aqui, ó, nesse ponto, né? Começa a vir o efeito dessa fase aqui, começa a descer. Né? Depois chega esse aqui, que começa a subir, né? Uma taxa 2 vezes maior, então ele não estabiliza, mas também sobe. Né? E aí depois começa a entrar esse, começa a sair outro, né? Enfim, aí você vai fazendo análisezinha e vai dando uma coisa mais ou menos por aqui. Então, ó, ele pega no menos 90, né? Dá uma oscilada, se você fizer a sobreposição direitinho, e vai terminar ali próximo de 180, tá? Bom, uma coisa interessante é que isso é que nós chamamos de gráfico de assíntotas, né? Para magnitude, né? Na frequência é simplesmente gráfico de aproximação, tá? O que significa que na prática, né? A curva ela não vai ser exatamente essa, né? Ela vai estar um pouquinho diferente, principalmente, tá? Em situações em que você tem polos e zeros muito próximos. Isso aqui pode dar né, pode ficar um pouquinho diferente, tá? Então, se a gente compara com a curva real, vamos dar uma olhada aqui no que acontece. Ó. Bom, então se a gente comparar, né, a curva real, né, note que, tá, observe que a escala está um pouquinho diferente, tá? Mas veja, né, que quando você vem aqui, né, quando chega aqui, ó, próximo da frequência igual a 1, ó, o sistema ele tende a ficar mais retinho, tá vendo? Então veja aqui, ó, a coisa vai meio que funcionando, tá vendo? E lá quando ele passa do 10, começa a cair de novo, né, a menos 40 dB por década. Né? Ele vinha antes a menos 20, né? Passa para menos 40, depois dá uma estabilizada, volta para menos 40.
E se você for pegar a fase, ó, né, note que aqui ele começa o gráfico exatamente desse ponto aqui, ó, então já é um ponto que ele está descendo, né? Então note que ele está descendo já quando ele começa a fazer o gráfico. E ele está aqui no próximo já do menos 100 aqui, né? Mas veja, ele chega próximo aqui, ó, do 180, né? Quando ele chega aqui, ó, no menos 1, ele começa a descer, tá vendo? Ó? Ele chega ali, ó. Note que pelo nosso gráfico, né, ele, no 10 a menos 1 estaria no mínimo, né? Mas note que não é bem no 10 a menos 1, é um pouquinho depois, tá vendo? Tá? Mas ele faz o mesmo comportamento, ele desce, depois ele sobe, note inclusive que ele passa, né, do menos 90, tá? Ele passa do menos 50, né? Deve chegar ali, sei lá, talvez perto do menos 40, não sei. Né? Ou seja, ele passa aqui direto, vai um pouquinho para cima, mas depois ele desce de novo, ó, e vai tendendo aqui, tá? Esse ponto aqui embaixo deve ser o menos 180, tá? Ele não está aparecendo aqui, mas ele vai assintoticamente indo para o 180, ok? Bom, então, né, tá aqui um exemplo interessante. Ok, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre os sistemas de fase mínima. Né? O que é isso? Né? Sistemas de fase mínima eles vão apresentar três características aí. Primeiro, todos os polos e zeros do sistema estão no semiplano negativo. Tá? O que é que significa? Se você pegar o sistema inverso, né, quando você pega o inverso, o que era um polo vira um zero, o que era um zero vira um polo. E aí, quando você pega a inversa, os zeros, como os zeros estão, né, no semiplano negativo, eles vão virar polos em semiplano negativo. Isso significa o seguinte: a inversa do sistema ela é causal e estável. Tá? Mas então, por que a gente chama esse sistema de fase mínima? É porque, se você comparar outros sistemas que possuem o mesmo gráfico de magnitude na frequência, o sistema de fase mínima é aquele que vai apresentar a menor variação na fase. Pois bem, vamos pegar aqui um exemplo de um sistema H1 que é igual a S mais 100, S vezes S mais 1. Tá? E vamos pegar o H2 que é S menos 100, S vezes S mais 1. Tá? Nós podemos, para ambos os sistemas, tá, colocar a função de diferença na forma padrão, né? E a partir daqui a gente pode traçar, tá, o diagrama, tá, de cada uma delas. Tá? Vamos pegar a parte do numerador. Tá? Se você for ver, a parte do denominador ela é igual, tá, para ambos os sistemas. Só que o denominador de cada uma delas, um tem um mais isso, o outro tem um menos isso. Tá? É um sistema, esse aqui o polo está no semiplano direito. Tá? Aqui não, aqui está tudo no semiplano esquerdo. Poderia ser também diferente, poderia ser menos 1 mais esse. Tá? O polo de novo ia estar no lado positivo. Tá? Né? Pois bem, esse aqui, esse G1 aqui, né, quando a gente vai levantar o diagrama de fase, ele funciona assim. A partir da frequência 100 radianos por segundo, ele começa a subir a uma taxa de 20 dB por 10. E a fase, né, ela vai e sobe a partir do 10, né, até o 100, até o 100 não, desculpa, até o 1000, ela vai subindo, né, de tal forma que em 2 décadas ela vai subir 90 graus. Esse outro aqui é bem parecido, só que a fase ela vai no outro sentido. Tá vendo? Ela, em vez de subir, ela vai descendo. E o que, é que vai acontecer quando a gente for colocar isso lá na composição final do diagrama de Bohm? Normalmente, quando a gente está pegando os denominadores, né, a fase
ela vai descendo também. Tá? Como isso aqui vai subindo e você pega uma fase descendo, essa subida ela meio que cancela, né, uma descida. E aí você tira um pouco da variação de fase. Porém, nesse caso aqui, você tem uma descida. Quando você pegar com outra descida, acaba fazendo uma variação maior de fase. Então vamos ver o que, é que vai acontecer quando a gente combinar. Então, quando a gente coloca todo mundo junto, vamos ver a diferença. Se, como a gente não tem nenhuma variação nos gráficos da magnitude, a magnitude dos dois sistemas H1 e H2 é exatamente a mesma. Tá? Porém, se a gente vai para as fases, tá? Olha o que acontece. Tá? E lembrando que isso aqui é o diagrama aproximado, tá, pessoal? Então, pelo diagrama aqui aproximado, né, a fase ela começa do menos 90, ela desce para o 105 e sobe. Tá? Porém, esse outro sistema aqui, ela começa do menos 90 e vai até o menos 90. Tá? Se você for considerar a fase final de cada um, ambos vão para o menos 90. Tá? Só que, em termos de variação, aqui variou do menos 90, foi para o 180, foi para o menos 180 e depois voltou para o menos 90. Aqui não, ó, aqui começou no 90 e variou 180 graus para baixo e foi até o menos 90. Tá? Então, se você for ver aqui, esse sistema aqui, que não é de fase mínima, ele, em termos da fase, né, ele teve uma maior variação. Ele foi de 90 para o menos 90, enquanto esse aqui ele variou ali entre o menos 90 e o menos 180, tá? Então esse aqui variou menos a fase. Certo? Então, por isso que esses sistemas, né, que tem polos e zeros no semiplano à esquerda, eles vão ser chamados de sistemas de fase mínima. Chegamos na parte final da aula, que é a determinação da constante de erro a partir do diagrama de Bode. Tá? A ideia de tudo isso é que, quando você vai trabalhar com a resposta em frequência, a ideia é que você não precise ter a função de transferência do seu sistema. Né? Ou seja, você vai levantar as características do seu sistema através de um experimento. Tá? E do experimento você vai traçar as curvas na frequência. Uma vez que você tiver essas curvas na frequência, que vão ser, vamos dizer assim, parecido ali com o nosso diagrama de Bode, como é que você faz para identificar a constante de erro do seu sistema? Tá? E aqui é um método bem simples, tá? Que funciona em qualquer situação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar, tá? Se a gente for considerar um sistema qualquer, tá? Malha aberta, aqui tá, estamos pegando sistemas do tipo M. Tá? Muito cuidado que esses sistemas aqui, para você levantar a curva de frequência, você tem que ter cuidado. Porque você não pode jogar um sinal com um valor médio diferente de zero. Tá? Então isso às vezes é bem complicado de fazer. Mas muitas vezes você consegue fazer ali, às vezes por um pouquinho de tempo, ou às vezes você, né, force sair aí para zero, faz, né, você coloca alguns derivadores ali para resolver o seu problema. Né? Aqui no caso você teria que colocar N derivadores, né? Mas, enfim, acaba que dá um jeito de você fazer o experimento com isso aqui. Tá? A questão é como, a partir do experimento, eu consigo identificar a minha constante. Tá? Então vamos olhar para cá. Né? Aqui só lembrando, tá? A definição da constante de erro de um sistema do tipo N é dado por essa fórmula. Né? É o GH de S vezes S elevado a N, no limite quando você faz o S tender a zero. Tá? Então se você pega esse S elevado a N e joga para o lado de cá, você zerar aqui onde você tem S. E o que é que sobra? Sobra apenas essa constantezinha aqui, K. Essa é a sua constante de erro. Tá? Então vamos ver como é que a gente trabalha para descobrir essa constante. Tá? Quando a gente pega um sistema, né, do tipo M, se a gente conseguir fazer o experimento, tá? Lembrando que esse experimento é bem complicado, como eu já tinha dito,
Mas vamos supor que você consiga fazer esse experimento. Se você conseguir fazer esse experimento, a resposta em frequência você vai poder, né, para frequências diferentes da frequência de zero, substituir, né, para encontrar a resposta de frequência S por J ômega. Tá? Isso aqui é uma extrapolação da teoria. E aqui muito cuidado. Tá? Você substituir S por J ômega, isso aqui só vale se o seu sistema for estável, se você não tem polos no eixo imaginário. Tá? Aqui você tem N polos no eixo imaginário. Então essa é uma situação peculiar. Tá? O que nós podemos dizer é que se nós considerarmos frequências diferentes de zero, tá? O sistema vai acabar, nós podemos aproximar para isso aqui, tá? Mas nem sempre isso é possível. Tá? Levando isso em consideração, tá? Quando o diagrama de Bode for feito, tá? Para frequências muito menores do que 1, esse termo aqui, ó, J ômega, fica aproximadamente zero. Tá? E para frequências muito pequenininhas, o seu sistema ele vai responder da forma K dividido por J ômega N. Tá? E aí é o seguinte, ó, quando a frequência for exatamente igual a 1, o ganho e o módulo do ganho vai ser exatamente igual ao módulo da sua constante de erro. Tá? Em outras palavras, se eu pegar a curva do meu diagrama de Bode, né, para a menor frequência que eu tiver, tá, traço ali uma reta que vai em paralelo a ele. O ponto onde eu cruzar o valor, a retinha, vamos dizer assim, ômega igual a 1, o cruzamento disso aí vai ser exatamente a minha constante K, só que se o gráfico está feito em dB, vai ser o K em dB. Tá? Então é bem simples, tá, de demonstrar isso. Tá? Ele vem por isso aqui. Lógico, aqui no meu eu posso ter um polo zero que vai fazer essa curva, né, e fazendo caminhos diferentes. Tá? Só que se eu saio continuando essa curva e vejo onde ela intercepta essa reta aqui, ó, ômega igual a 1, eu vou encontrar, tá, a minha constante, tá, de erro. Tá? Bom, pessoal, para isso, tá, eu coloquei aqui em reta, tá, então eu vou traçar uma reta. A primeira reta que eu vou traçar é a reta ômega igual a 1. Tá? Tá aqui, tracei essa reta, tá aí a nossa reta ômega igual a 1. Tá? Vou traçar uma nova reta, que é a reta, essa retinha aqui, tá? Considerando que ela continua com a mesma taxa aqui de decaimento. Tá? Então, ó, peguei aqui e vou traçar aqui, ó, uma retinha aqui, vamos ver. Tracei aqui, ó. Tá? Bom, se a interseção ocorre, ó, exatamente aqui, tá? Vamos fazer aqui. A interseção está ocorrendo exatamente aqui nesse ponto aqui, tá? Se essa linha aqui está representando 0 dB, então esse meu sistema que tem essa curvinha aqui, a constante de erro dele é exatamente 0 dB, né? Então 0 dB afirma que a constante é exatamente igual a 1. Tá? Vamos fazer um outro exemplo. Tá, pessoal? Então, resumindo, qual é a regra que você vai fazer? A primeira coisa, identificar a inclinação está para ômega muito menor do que 1, da magnitude. Tá? Depois você traça a reta ômega igual a 1. Pega o cruzamento, e no cruzamento vai estar, né, a sua constante em dB. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Tá? Vou tentar fazer aqui na ordem, tá? Começando aqui por aqui. Ó, tá? Então, vou tentar pegar a inclinação. Vou estender ela aqui. Vamos ver até onde vai. Vamos até aqui mais ou menos.
Então, vim aqui, tá? Tracei aqui a reta ômega igual a 1. Não sei se está bem no ômega igual a 1. Vou fazer uma reta paralela aqui e depois vou sair puxando, tá? Deixa eu consigo aqui. Pronto. E aí, ó, o ponto de interseção ele vem aqui, ó, o ponto de interseção, tá? O que eu vou fazer? Vou traçar uma retinha aqui para descobrir onde é que é a constante, tá? Tá? Então vim aqui, tracei uma terceira reta, tá? Para saber onde é que é esse, mais ou menos esse ponto de encontro, tá? Então, se eu não, né? Então vamos ver aqui, ó, vai estar ali, temos 20 dB aqui, 30 dB deve estar aonde aqui, né? 25, vai estar no 27 dB, tá? Então nossa constante de erro para esse caso aqui seria uma constante ali próxima aos 27 dB, que aí você, né, se você quiser ela em dB, já está em dB, né? Mas se você quiser ela em ganho mesmo, né, basta você aplicar a fórmula inversa, tá, da fórmula em dB, tá? Então, a exponencial de 10. Tá? Acho que vou fazer um exemplo, tá, com um sistema real no Scilab. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Bom, pessoal, estou aqui no Scilab, tá? E joguei aqui um sistema, tá? Em cima de terceira ordem, no numerador, embaixo, um denominador de ordem 5. Né? O sistema teria a ordem 5. Um sistema do tipo 0, tá? Só para a gente fazer o teste aqui. E aqui eu já calculei, tá? Analiticamente, né? Pegando o GH de 0, né? Então, o ganho aqui, né? Ou a constante de erro deve dar 16, né? E isso em dB, né, é equivalente a 24 dB, aproximadamente. Tá? Então, vamos levantar o diagrama de Bode e vamos tentar traçar as curvinhas para ver se a gente acha essa constante de forma experimental. Então, vamos ver o que acontece. Vou vir aqui e botar Bode, GH, tá? Vou botar em rádio. Tá? Então, ó, o diagrama de Bode, tá vendo, vai bem bagunçado aqui. Né? Então, bom, aqui como é um sistema de ordem zero, é simples, tá? Porque basta verificar, fica fácil de ver, tá? Se eu traçar uma reta aqui em paralela, tá? O que, é que vai acontecer? Ele vai cortar um exatamente nesse mesmo ponto, tá? E se você for ver, ó, é próximo aqui do 24, tá? Então vamos pegar aqui, ó, tá vendo? 24,05, tá? Então acabou que esse exemplo aqui foi muito simples, tá? Bom, pessoal, então eu coloquei aqui, tá vendo? Onde a gente tinha aqui, ó, S mais 0,1 substitui por S, tá? Ou seja, coloquei agora o sistema do tipo 1, tá? Já eu calculei aqui a constante de erro, que dá 1,6, e isso aí vai ser equivalente a 4 dB, mais ou menos, tá? Então vamos ver se a gente consegue encontrar esse 4 dB na curvinha da função, tá? Sobrepor aqui, né? Vamos lá. Bom, temos essa curva aqui, tá? Resultante, tá? E o que, é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa curva, tá? E vamos passar para a nossa ferramenta lá para a gente poder brincar com ela. Tá? Vou dar um pouquinho aqui. Bom, vamos lá, vamos traçar aqui, tá? Aqui nós podemos ver, tá? Ômega igual a 1, tá aqui, tá? Não sei se vai dar para ver, tá? Mas eu vou destacar.
Arrastei a figura aqui, tá? Então, essa linha aqui está passando exatamente no ômega igual a 1, tá? Bom, a próxima reta que eu vou fazer vai ser a reta que é paralela à curva inicial do ômega. Tá? Então, eu vou vir traçar aqui aqui no ponto, tá? Tentar aqui, ó, fazer uma tangente aqui. Mais ou menos aqui, ó, tá? E aí, ó, se a gente for linkar aqui, tá? Esse ponto de encontro, tá? Bom, consegui traçar aqui uma reta, tá? E aí, por esse método aqui da reta, tá? Claro, se você quisesse ter uma resolução maior, você poderia fazer essa parte aqui maior, tá? Mas aqui para mim, ó, ficou aqui entre a constante de tempo, né? Ficaria aqui, ó, esse tracinho aqui em cima é o 10, seria ali um pouquinho menor do que 10 ali, né? Seria ali talvez né? Entre os 5 e 8, né? Diga aí, mais ou menos, tá? Então, o valor exato seria uns 4 dB, tá? Mas aqui, ó, note que aqui não foi bem perfeito, tá? Mas, em termos de dB, tá? Se você vai calcular depois o valor da constante, fica ali mais ou menos próximo, tá? Então, é um resultado bem razoável, tá? Já que é um método, tá? No qual a gente não precisou, a partir do experimento, tá? Nós levantamos a curva, e o valor ali deu bem próximo, tá? A gente fazendo aqui meio que quase no olho, tá? Passou uma reta, enfim. E aí chegamos a um valor relativamente próximo, tá? Então, aqui, ó, se a gente fosse calcular, né, eu diria que ficaria aqui, né, vamos lá, se aqui no meio é 10, né, aqui ficaria 7 dB, 7 dB, tá? Né? Se você fizer um gráfico maior, esse resultado vai ficar cada vez mais preciso, vai ficar cada vez mais parecido, né? E também se você pegar uma curva, né, com ômega, né, muito menor do que esse, né, partindo de um valor bem amplo, né? Então você consegue fazer uma reta bem mais assim, que está, né, sem vício ali, vai ficar bem próximo. Tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona esse sistema, né? Acredito que se eu der um gráfico parecido e pedir para vocês calcularem a constante de tempo, vocês já vão saber fazer. Tá? E é isso aí. Né? Um bom estudo a todos. Um abraço e até a próxima.